perguntar para você, Lordelo, porque isso daqui não tem um vídeo que o pessoal não comente sobre. Vamos lá. Vamos lá. Pergunta do Fred. Vamos lá. Tem, entre aspas, hein, gente grande envolvida nesse caso. Afirmo isso desde o começo das investigações que foram totalmente distorcidas para proteger alguém. Aqui nesse país só vai ou fica preso quem é pobre. E esse tipo de comentário agora, com essas alegações sobre talvez a pressão de terem forçado uma perícia, ganha muita força, Lordelo, achando que o Michael é apenas um mero bode expiatório. É verdade. Olha, é o Fred, né? Fred, a sua colocação ela é muito importante porque muita gente tem esse pensamento, ok? E muita gente tem esse pensamento. E vamos aqui escancarar a verdade. Eu não gosto de falar meias palavras. O que eu vou falar é o que a gente tem ouvido na internet. Muita gente alega que o secretário de Segurança... Muita gente levanta a suspeita do secretário de Segurança de Cajamar. E eu entendo que é tanta gente falando dele, detetive, que ele deveria ir num podcast ou fazer um vídeo e realmente ele deveria expor o lado dele. Porque muita gente está falando dele e realmente ele se cala, ele se fechou, ele não fala mais sobre o assunto e ele teve sim, isso é verdade, participação forte na investigação. Por quê? Porque é uma localidade, Cajamar, onde a guarda municipal é muito forte. Lá praticamente eles têm mais viaturas e mais homens que a própria PM. Então são eles que fazem ali basicamente a segurança do local. E eles têm também o cão farejador que foi muito utilizado. Então eu entendo que se eu fosse esse secretário, ele deveria ter feito algum tipo de explanação, feito um vídeo, até para ele poder se posicionar, mas ele não partiu para essa linha. Agora, muitas teorias são levantadas e eu quero trazer, como é que chama esse nosso seguidor? Eu quero trazer Essa última pergunta foi o Fred. O Fred. Fred, eu vou te falar uma coisa, eu quero muito que você assista, Fred, um dos vídeos que mais bombaram no canal, que é o caso do garoto Pesseguini. O garoto Pesseguini era aquele garoto que o pai dele era sargento da rota, em que a mãe era soldado da PM, e que na realidade aconteceu uma desgraça dentro da casa. Mataram o pai, mataram a mãe, mataram a avó, mataram a tia-avó, e o garoto também foi morto. O garoto foi morto dentro da casa. Foram 5 pessoas encontradas. Ok. Eu me lembro muito bem daquela investigação. Metade das pessoas acreditavam que foi o garoto que matou o pai, matou a mãe, matou a tia-avó e a avó. O garoto vai pro colégio, assiste a aula no colégio particular, voltou, caiu na realidade e se matou. E metade das pessoas acreditam que foi o PCC, que foi algum desafeto e que o garoto não teria habilidade para matar a família. Então, olha que interessante. Mas, no caso Pesseguini, nós tivemos acesso a todo o inquérito policial, com áudio, com imagens. Nós fizemos um trabalho muito legal. Então, você, Fred, eu queria te pedir para você assistir o caso da família Pesseguini, porque é um caso emblemático. E até hoje, porque qual foi a conclusão da polícia, do Ministério Público e da Justiça? Que quem matou a família foi o Marcelinho, de 12 anos de idade para 13 anos. Então, a polícia concluiu que foi o Marcelinho que mata os pais, a avó e a tia-avó, vai para o colégio, volta e depois ele cai numa realidade porque ele tinha problemas psiquiátricos e ele acabou se matando. Só que tem gente que não acredita e tá tudo certo, porque a vida é assim. A vida na internet é a sua opinião e nós temos que respeitar. Mas na vida real, o inquérito foi arquivado, porque concluiu-se que foi o próprio garoto, menor de idade, tentaram reabrir o inquérito, não aconteceu, e na parte jurídica, o caso Marcelo Pesseguini acabou. Então, se você quiser assistir, Fred, dá um pulinho lá, assista que você realmente vai gostar. E digo mais para vocês, pessoal. O doutor Fábio Costa, que é o advogado do Michael, alega que vai ter esse ano o tribunal do júri. E eu vou te falar, eu vou estar lá com a minha equipe para assistir. Porque vai ser um tribunal do júri daqueles que vai pegar fogo. Por quê? Porque nós temos 2 grandes advogados trabalhando. E vai ser fogo. Quem que vai decidir pela culpa ou não? Vai ser quem? Os 7 jurados. Os 7 jurados. Vamos aproveitar esse gancho. A gente tem mais uma pergunta. Colocaram, da Gisele Carvalho. Michael está preso injustamente sem provas. E aí eu queria perguntar isso para você, Lordelo.
com tudo isso que aconteceu, com o peso da perícia, com o sinal de celular, com as mensagens encontradas, com as manchas no carro, ou sendo manchas, ou material genético ou não. Isso tudo agora. Michael pode ser inocente? Não, vamos lá. Como é que ela chama que ela fala? É a Gisele Carvalho. Gisele, veja bem, você acabou de falar, ele está preso sem provas. Veja bem, Gisele, eu mostrei para você as provas do inquérito. Quem que fez as provas do inquérito? Foram vários peritos do Instituto de Criminalística. Mas você pode me dizer, mas Lordelo, essas provas são falsas, essas provas são arrumadas. Mas veja bem, as provas existem. Elas precisam ser desconstruídas e retiradas do processo. Então, o juiz de direito, que mal conhece do caso, no sentido que não foi ele que investigou, ele tem como base da prisão as provas, algumas provas que eu levantei. Só para vocês terem uma noção, eu perguntei hoje para o advogado do Michael quantas páginas tem o processo. Entre inquérito policial e processo, detetive Alan, já está em 2.500 páginas. É coisa, hein, gente? Veja que eu trouxe para vocês aqui 17 páginas do relatório. O processo é muita burocracia no Brasil. 2.500 páginas. Então, existem provas. É claro que muita gente fala, essa prova é inidônea, essa prova é falsa, essa prova é arrumada. Ok. Essas provas precisam ser desconstituídas. Eu concordo. É isso. É simples assim. Lordelo, a gente tem um superchat aqui que a Jaqueline Santos mandou pra gente. Que legal, Jaqueline. Tá? E, gente, a Jaqueline aqui, ela não fez uma pergunta, mas se você tá acompanhando o chat, você tá vendo que ele tá bombando de pergunta. É muita coisa. A gente tá com alguns moderadores ali, tentando separar uma pergunta ou outra, a gente tá encaixando no meio aqui das pautas, mas a gente só vai realmente conseguir dar prioridade se você fizer como a Jaqueline. A Jaqueline aproveitou a oportunidade para falar que é seu fã, né? Então ela é sua fã, doutor, manda um abração aí para ela. Jaqueline Santos, muito obrigado pelo seu carinho. Sabe, Jaque, eu fico muito sensibilizado com vocês que gostam do nosso trabalho. Já que, só para você ter uma noção, eu me interessei por direito criminal, por investigação, com 12 anos de idade. Uma paixão que eu tenho na minha vida por causa da minha falecida mãe, que me trazia livros de investigação. Gente, eu estou desde os 12 anos de idade estudando, fui ser delegado de polícia, trabalhei no fórum, trabalhei em escritório de advocacia criminal, eu passei por todas as áreas do direito por paixão. Eu escrevo o livro que eu vou sortear hoje, escrevo o livro. A minha vida, eu faço palestra, faço consultoria, tudo na área de investigação e na área de consultoria, que na realidade é uma paixão que eu tenho. A minha vida, ela foi baseada nesses estudos, que quando eu resolvo fazer o canal Na Cena do Crime, é um canal que eu trago a minha paixão. Hoje a minha equipe são todas pessoas que gostam disso. A gente quer desvendar o crime, trazendo para vocês o maior volume de informação possível. Gente, a decisão nunca é minha. Quando eu fui delegado, eu tinha que decidir. No final, eu tinha que opinar. Solta ou prende. Aqui não. Aqui eu estou na minha mesa de delegado, meu distintivo, mas aqui eu estou como um apresentador de provas para você. A gente está moderando as informações e no final é você que vai decidir. Eu tenho uma inclinação pela culpa, eu tenho uma inclinação pela inocência. Agora, tem um detalhe importante que eu esqueci de perguntar hoje quando eu tive com o advogado do Michael. Sabe por quê? Eu perguntei para o advogado do Michael o que foi que ele disse no interrogatório judicial no Fórum de Cajamar. Você sabe o que ele disse? Não sei. Ele preferiu se manter calado. O Michael não quis fazer perante o juiz a sua versão dos fatos. Tá? Eu queria saber a sua opinião. Vamos supor que você é uma pessoa acusada de um crime grave e você é inocente. Você tem a oportunidade de falar com o juiz criminal na sua frente. É o juiz com o seu advogado do lado e o promotor do outro lado, que pode fazer perguntas. E ele não quis falar. Se ele for para o tribunal do júri, eu também vou ficar lá ansioso. Ele vai falar ou não vai falar? Isso também é um outro detalhe também do processo criminal. Esse é um fator interessante, né? Então, só reforçando, gente, a gente está caminhando
aqui para as partes importantes do caso da vitória. Então, vocês estão acompanhando o chat, tem muitas mensagens, está difícil a gente poder No final tem sorteio, separar. hein? Eu vou fazer uma Então- pergunta para você receber esse livro hoje e ganhar. O primeiro que respondeu uma pergunta e a resposta foi dada, eu falei aqui durante a minha apresentação hoje. Daqui a pouco, no final, vai ter o sorteio do livro. Então, manda superchat quem quiser ter uma prioridade, tá, gente? Não se esqueçam também, se você está gostando do canal, quer ajudar a gente, deixa o like, por favor, ajuda muito a impulsionar essa live para outras pessoas. Dá para se tornar membro do canal também, isso ajuda bastante. A gente tem 3 níveis de membros, o investigador, o perito e o delegado. Você vai depois ver lá no link do canal, você vai achar mais informações. Ajuda muita gente, ajuda a máquina a girar e a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Lordelo, a gente pode falar já do Ítalo Santos? Vamos lá. Vamos.